Eu tenho uma responsabilidade, Deus colocou no meu coração um tema para essa noite. O tema é libertação, transformação e conquista. Todos nós, na nossa caminhada, todo dia quando você acorda, quando você vai para o seu trabalho, vai para a sua faculdade, para os seus estudos, quando você vai para a sua luta diária, você vai em busca de uma conquista. Tudo que você faz na sua vida para os seus filhos, tudo que você almeja, deseja, busca é para uma conquista, por algo bom. Isso é louvável, você deve continuar buscando. E se você vem à igreja, você vê na igreja algo bom que vai acrescentar na sua caminhada, na sua vida, algo que te vai ajudar nesses processos. Mas nos dias atuais, eu estava conversando esses dias atrás com o pastor Roger, eu digo assim, falei, pastor Roger, algo no meu coração que tem me inquietado nesses últimos dias. A tecnologia. Hoje em dia, a tecnologia é algo, meus irmãos, tem me assustado. E eu tenho até parado de ver, assistir, olhar algumas coisas falando sobre a tecnologia, sobre a, mais propriamente dito, da inteligência artificial. Meus irmãos, é algo absurdo. Nós, no início dos anos 2000, tinha muitos filmes dizendo como seria o futuro, robôs e tudo mais. E hoje em dia nós já vemos algo presente na nossa sociedade. E eu falava, puxa, dá até medo esse negócio de robô, de bichinho, né? A gurizada trata isso como tranquilidade, mas nós já ficamos um pouco temerosos. E falando dessa tecnologia, algo que tem explodido, bombado, vamos dizer assim, é o tal do TikTok. TikTok é um vídeo de 30 segundos, é isso, Otto? Me ajuda aí, 30 segundos. E eu falei, proibi meu filho de ver TikTok. Eu falei, você está proibido, não vai ver TikTok. Às vezes entra no YouTube e vai para o TikTok. Eu falei, não, está proibido, não vai assistir TikTok. E não sei se tem algum psicólogo, a Carol está aqui, a Carol vai poder dizer isso melhor, mas o TikTok é algo viciante. Criança, 30 segundinhos, e às vezes nem dá 30 segundos, ela já quer passar. E na nossa vida, muitas vezes, nós pensamos ou achamos que a nossa caminhada também é dessa forma. É como o TikTok, você vai e passa para a próxima fase, ou para o próximo vídeo, ou para a próxima etapa. Nós olhamos para a nossa vida, opa, problema no casamento, opa, sem dinheiro. Mas na realidade, não é bem assim. Existem os processos, e nesses dias atuais, essa palavra processo é muito usado no meio dos coach. Não sou nenhum coach, muito longe disso. Né, Norberto? Os processos. Existe um processo, meus irmãos, para a conquista. Existe um processo para nós chegarmos no lugar de conquista. E eu gostaria de falar de um povo. Eu sei que aqui boa parte conhece, ou quase todos conhecem, de um povo de Deus, que estava aprisionado no Egito durante 400 anos. Antes de ler alguns versos, antes de fazer algumas aplicações, eu gostaria de aqui fazer um pano de fundo sobre essa história de Israel. A palavra diz, o texto diz que existia um povo da parte de Deus que estava 400 anos aprisionados, presos, sendo escravos no Egito. Então, aquele povo clama a Deus, aquele povo clama para a libertação, e Deus ouve o clamor daquele povo. Deus levanta Moisés, Moisés vai até Faraó, fala com o Faraó, Deus envia as pragas, Faraó liberta o povo, e aquele povo sai do Egito, da terra de escravidão. Eles são libertos, e agora eles caminham no deserto, durante 40 anos, nesse processo de amadurecimento, de crescimento, e por fim, depois de 40 anos caminhando no deserto, eles chegam na terra prometida que Deus havia dito, que era a terra de Canaã. Então eles saem do Egito, passa pelo deserto, então chega na terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Este é o processo do povo de Deus. Eu gostaria de ler alguns versos com a igreja. Êxodo, capítulo 3, verso de número 7 e 8. Moisés
ele teve um encontro com Deus, Deus teve um encontro com ele. Moisés foi em um lugar, então ali Moisés viu uma sarça pegar fogo e não se consumir. E Deus fala com Moisés: Moisés, eu tenho uma tarefa para você. Moisés, eu quero usar a sua vida para libertar um povo. E Moisés tenta dar um jeitinho de escapar, mas Deus fala: não, Moisés, é você mesmo. E no verso 7 e 8 do capítulo 3 de Êxodo diz assim: disse o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos exatores, conheço-lhes o seu sofrimento. Por isso, Deus dizendo, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazer subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, uma terra boa, ampla, frutífera. Olha, interessante que Deus fala: Deus, olha, Moisés, eu tenho uma missão para você, eu vou tirar o meu povo da escravidão, do jugo opressor, e vou levar para uma terra boa, frutífera. Eu vou fazer o meu povo subir. E Moisés, tudo bem, Moisés vai lá e conversa. O texto continua dizendo, no capítulo 13 de Êxodo, verso de número 17. Capítulo 13 de Êxodo, verso 17, diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Meus irmãos, Deus ouve a oração do povo, a aflição daquele povo, convoca Moisés, Moisés vai lá, Moisés conversa, e o faraó liberta. Mas observe, que Deus disse: olha, vou fazer subir esse povo. Do Egito, meus irmãos, para Canaã, tem mais ou menos um pouco mais de 200 quilômetros. Uma distância daqui em Campo Grande. Mesmo você que tem uma dificuldade de caminhar, com certeza não demoraria 40 anos para chegar. Mas o texto diz que Deus não permitiu, não orientou, não deixou aquele povo ir para o caminho mais perto. Deus falou assim: olha, eu vou fazer vocês ir para um caminho um pouco mais distante. Mas mesmo assim, 40 anos é muito tempo. 40 anos é muito tempo para o povo chegar numa distância daqui em Campo Grande. O que eu quero nesta noite fazer a aplicação com vocês, pensar com vocês? Esse povo, meus irmãos, que estava preso, aprisionado, esse povo éramos nós, era eu, era você, que antes de conhecer a Cristo, estava preso num mundo opressor. Antes de você aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, você estava preso. O salmista diz que Deus nos tirou do lamaçal, da lama, e colocou os nossos pés sobre uma rocha firme. Todo aquele que ainda não aceitou, entendeu, não aceitou Cristo como libertador, está aprisionado. Mas nessa noite eu quero dizer para você que o Cristo, aquele que pode libertar, está aqui nessa noite, dando a oportunidade para você dizer: sim, eu aceito, eu quero ser liberto. Eu quero sair desse mundo opressor, eu quero sair dessa escravidão, desse mundo que me aprisiona. Conversava semana passada com um amigo muito querido. Esse amigo, ele teve um problema com vício durante muito tempo. E eu fiz uma pergunta para ele, falei: meu amigo, o que você fez para não ter recaídas?
Me diz aí, o que aconteceu? Qual que é o segredo? Ele disse assim: pastor, é o seguinte, a libertação é o primeiro processo das nossas vidas. A libertação, meus irmãos, do povo do Egito é o primeiro processo. Deus libertou aquele povo com um propósito, deles irem para uma terra boa, uma terra farta, uma terra que mana leite e mel. Deus não libertou aquele povo apenas por libertar, mas Deus libertou e deu um destino, uma direção. Deus falou: é naquele lugar que vocês têm que ir, naquele lugar que vocês devem ir, é naquele lugar que eu tenho para vocês. Muitos, meus irmãos, muitas pessoas entendem como o processo da libertação como o único processo. A libertação é o primeiro processo de todos nós. Antes nós éramos escravos do mundo, então quando eu aceito a Cristo eu sou agora livre, porque Cristo me libertou. E a palavra de Deus diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Mas é o primeiro processo. Próximo mês agora, dia 8 e dia 15, dia 8, dia 9, dia 15 e 16, nós teremos um encontro com Deus, algo marcante. Se você ainda não participou, você deve participar. Algo que marca a sua vida, algo que marca a sua história, algo que vai te transformar em muitas áreas, te libertar em muitas áreas. Mas o encontro com Deus, meus irmãos, é o primeiro processo. Quando você sai do encontro, nós vemos muitas pessoas saindo do encontro aqui alegres, felizes, falando assim: olha, agora nós vamos, agora eu estou contigo, pastor, vamos para cima. Eu estou liberto, eu sou livre. Mas muitas vezes passa 15 dias, 20 dias, 30 dias, e nós olhamos, procuramos, ligamos: cadê essa pessoa que estava aqui pulando? Essa pessoa foi liberta, mas ainda ela não passou pelo segundo processo. Primeiro processo, libertação. Segundo, a transformação. Meus irmãos, o povo saiu do Egito, foram libertos, agora estão no deserto. E o deserto é o lugar da transformação. O deserto onde aquele povo antes estavam aprisionados, trabalhando de sol a sol, de domingo a domingo, não tinha direito a férias, não tinha direito a salário, não tinha direito de ir para um jantar dos namorados. Aquele povo estava aprisionado. Mas agora eles estão no deserto. Agora eles podem caminhar, podem parar. Agora eles podem decidir o que fazer. E é nesse processo do deserto que há o amadurecimento. É no deserto que há a transformação. É no deserto que vai ter a mudança de mentalidade. É no deserto que vai ter essa metanoia, mudança de mente. É no deserto que vai acontecer o discipulado, porque antes, no Egito, eles não poderiam se unir como igreja, eles não poderiam se unir como células. No Egito, eles eram aprisionados, eles não poderiam ali ter o discipulado, estudar a palavra, porque eles eram escravos, não tinham direito a nada. Mas no deserto, é possível Moisés orientar o povo. No deserto, Deus manda as leis. No deserto, Deus fala com o povo. No deserto, meus irmãos, a caminhada é junto, em família, em comunidade. No deserto acontece o discipulado. No deserto acontece a transformação de um povo, mentalidade de escravo. Deus transforma aquele povo. O desejo de Deus é transformar aquele povo, não com a mentalidade de escravo, mas com a mentalidade de um povo que vai habitar numa terra frutífera que mana leite e mel. Meus irmãos, Deus não poderia, ou Deus não quis, ou Deus não é esse processo, não é esse caminho de Deus tirar o povo dele do Egito e jogar direto na terra de Canaã. Porque aquele povo, se eles fossem em 20 dias, em 30 dias do Egito para Canaã, sabe o que iria acontecer? A Canaã se transformaria no Egito, porque a mentalidade deles, o pensamento deles era de escravo. Mas muitas vezes nós pensamos assim, dessa forma, nós pegamos o nosso TikTok da nossa vida e nós queremos sair do Egito, passar para cima, raste para cima e já cair na terra prometida, sem passar pelo processo da transformação.
sem passar pelo processo do amadurecimento, do crescimento. Por isso, meus irmãos, é um processo, libertação, transformação, para nós conquistarmos. E conquista não tem a ver em eu ter. Conquista não tem a ver em eu possuir. Josué, capítulo 1, verso número 10. Josué, capítulo 1, verso número 10, diz assim: Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, para que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Depois de quase 40 anos, Josué tem um privilégio de entrar com o povo na terra prometida, na conquista. Mas observe que a palavra de Deus diz que do Egito saíram aproximadamente 600 mil homens, fora crianças e mulheres. E o texto diz que entrou na terra prometida, desses 600 mil homens, entrou na terra prometida depois de 40 anos, somente Josué e Calebe. Meus irmãos, 500.998 homens não entraram, inclusive Moisés. Sabe por quê? Não quiseram aceitar o processo de transformação. Mas que absurdo, pastor. Moisés é um homem de Deus, e de fato é. Moisés é alguém, é o libertador, sim. Moisés, tirando Jesus e Paulo, enfim, é um dos grandes personagens da Bíblia, sim. Mas tinha algo em Moisés que precisava ser transformado. Algo em Moisés que precisava ainda ser ajustado. E eu gostaria de ler com vocês, voltar ali um pouco as páginas da sua Bíblia, Êxodo, verso número 4, 5. Êxodo, de número 4, verso de número 24. Mas olha que interessante. Deus fala com Moisés na sarça. Falou: Moisés, tem um povo lá que eu quero que você vá lá e liberte. E Moisés fala assim: Senhor, mas eu não sei falar. E Deus fala: não, eu vou te capacitar. Deus, mas se perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou falar? Deus diz: olha, diz que eu sou o que sou. Deus, mas se eles não acreditar, então Deus pede: Moisés, joga o seu cajado, o cajado se transforma numa cobra, ele pega ali pela ponta, se transforma em cajado de novo. Toda a história você conhece. Então depois de Moisés ouvir a voz de Deus, Deus confirmar, então Moisés fala assim: não, Senhor, eu vou. E Moisés vai falar com o faraó. E olha o que acontece no caminho. Durante a viagem para o Egito, Moisés indo falar com o faraó, no lugar onde Moisés e sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Meus irmãos, esse aqui é um ponto de interrogação que nós temos, tá? Algumas pessoas dizem que talvez, pode ser que Moisés ficou adoecido, mas o texto diz que o Senhor procurou matá-lo. Verso seguinte, verso 25. Então Zípora, a esposa de Moisés, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, e com ele tocou o pé de Moisés e disse: Moisés, você, para mim, é um homem sanguinário. Moisés, você é um homem frouxo, sanguinário.
Meus irmãos, Deus acabou de falar com Moisés, Deus acabou de mostrar os milagres para a vida de Moisés. Moisés aceitou, invitou sua família e falou: vamos lá falar com o faraó. E no meio do caminho, olha o que acontece. Acontece a maior DR. Moisés leva uma bronca. Acabou com o clima. Quebrou o pau. Olha o que acontece, a maior briga do homem de Deus. O faraó, Moisés, que ia falar com o faraó. Olha a discussão que aconteceu. Meus irmãos, o texto só diz isso, mas com certeza a discussão deve ter aumentado um pouco mais. Olha as palavras: você para mim, você é um marido de sangue para mim. Na minha versão fala: você é um homem sanguinário. Que discussão do homem de Deus, indo fazer a obra de Deus, indo libertar o povo. Meus irmãos, sabe por que aconteceu isso? Quem deveria cortar o prepúcio do filho não era a mãe, não era a mulher. Isso é o papel do homem. O único personagem da Bíblia que foi circuncidado pela mãe foi o filho de Moisés. Meus irmãos, o homem de Deus, Moisés, negligenciou neste momento a sua família, a sua casa, o seu lar. Negligenciou o cuidado com o seu filho. É natural, meus irmãos. Hoje de manhã eu falei que uma vez eu fui no monte orar. E eu lembro que nesse ambiente onde nós estávamos, foi uma noite muito gostosa, muito boa. Nós estávamos várias pessoas e algumas pessoas viram um anjo. Outros viram um graveto pegar fogo, que quiseram engolir, né, André? Não foi o André não, foi outra pessoa, mas o André estava nesse dia. Quiseram engolir o graveto. Outros tiveram profecias. Gente, foi uma noite maravilhosa. Pessoas foram ali transformadas, curadas, enfim. Falei: oh Deus, eu quero ver um anjo aí. Oh Deus, dá um sinal. Será que minha fé está sendo pouca? Mas o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que coisas extraordinárias Deus faz, claro. Ele é Deus. Nós acabamos de cantar que tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Deus pode fazer você ter visões extraordinárias. Deus pode usar a sua vida para fazer coisas grandes, sobrenaturais. E talvez você esteja aqui nessa noite e você pode dizer assim: puxa, eu tenho o dom da cura. Eu digo amém, glória a Deus. Então continue exercendo o seu dom. Eu tenho o dom da palavra. Continue exercendo o seu dom. Eu tenho o dom da liderança. Continue exercendo o seu dom. Mas observe que um homem de Deus, que foi usado por Deus para libertar o povo, não entrou na terra prometida. Meus irmãos, muito mais do que ver a sarça queimar, muito mais do que ver o graveto acender, muito mais do que ver anjo, muito mais do que você ver algo fenomenal, algo sobrenatural, muito mais do que isso, nós temos que ter a vida transformada. Não adianta nada, meus irmãos, você ver fogo, você orar, as pessoas pular, sapatear. Não que isso não seja bom, não que isso não faça parte do nosso culto. Sim, é bom, mas só isso não basta. Se a vida do cristão, do homem e da mulher de Deus não for transformada, nós nunca entraremos nessa terra da fartura que mana leite e mel. Meus irmãos, nós temos visto a igreja de Deus, o IBGE comprova isso, aumentar cada dia mais. O censo mostra isso, o número de evangélicos nos últimos anos cresceu muito. Glória a Deus por isso. Mas nós olhamos a desigualdade social aumentando também. Os números dos evangélicos crescem, mas a violência também cresce. Os números dos evangélicos crescem, mas o divórcio também cresce. O número dos evangélicos crescem, mas a corrupção também cresce. Meus irmãos, a conta não bate. Mas por que acontece isso? Porque o povo foi liberto, aceitou a Cristo, mas ainda precisa de haver uma transformação.
Enquanto o povo de Deus não entender isso e não aceitar essa transformação, nós não entraremos ou não entrará na Canaã, na terra prometida. Precisa de uma transformação. E no deserto é esse lugar, meus irmãos, que às vezes nós olhamos e não sabemos para onde vai. E o texto diz que Deus, de propósito, fez o povo ir para um lugar diferente, para que o povo no primeiro momento não voltasse para o Egito. Por quê? Porque no deserto, na transformação, o que nós pensamos? Puxa, eu vou ser confrontado. Ah, não, mas tem que passar por isso. Qual que é o primeiro pensamento? Eu vou voltar para o Egito, porque lá estava bom. Lá tinha tempero na comida. Aqui Deus manda só esse maná, tem que beber água dos... Não, eu vou voltar para o Egito. E o primeiro pensamento de quem está no processo de transformação, de quem está no deserto, é esse, de voltar para o Egito. É começar a reclamar. Isso que aconteceu com o povo começou a murmurar. Reclamava com Moisés, reclamava porque não tinha carne, reclamava porque não tinha água, reclamava porque parou, porque caminhava, começou a discutir entre si. Murmuração. Nesse processo, meus irmãos, ou você vai para a terra da conquista, nesse processo você vai para frente ou você volta para o Egito. Não tem outro caminho. Não tem. As pesquisas dizem que 40% dos jovens do Brasil têm um desejo de morar fora do Brasil. Meus irmãos, eu não sou contra ir morar fora do Brasil, não. Eu não sou contra ter experiências, você ir, estudar, morar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas há um desejo de muitos jovens de morar fora do Brasil. Morar lá, porque sabe por quê? Porque lá vai ganhar mais dinheiro. Porque lá ele vai ter recurso. Eu digo para você, sabe qual é esse pensamento? Se você tem um desejo de morar fora do Brasil com esse pensamento, sabe o que eu quero dizer para você? Qual é esse pensamento? É de quem mora no Egito. Meus irmãos, fora do Brasil você não vai ter voz, você não tem vez. Quem já morou fora do Brasil sabe, depende da região. Mas o jovem quer ir, mesmo não tendo voz, mesmo não tendo opinião, mesmo sendo um nada lá, ele quer ir. Ele quer ir. Porque ele pensa em si próprio. Era esse o pensamento de Moisés. Eu vou lá falar com o faraó. Negligenciou a sua família, o seu filho. Eu não sei em que estágio, ou em que fase, ou em qual processo você está nesta caminhada. Mas esse povo é o povo de Deus, que Deus guardou, livrou, conduziu e inseriu na terra prometida que emana leite e mel. Mas só entrou nessa terra prometida quem entendeu o processo da transformação. Meus irmãos, nós como igreja, nós como comunidade, aqui tinha alguns pastores, líderes, representado as demais pessoas que também somos conosco nessa comunidade. O nosso papel como igreja, meus irmãos e minhas irmãs, é ajudar você nesse processo de transformação. Nosso desejo é que Deus liberte todos. Mas o nosso desejo também é que Deus transforme todos. O nosso desejo também é que você entre nessa Canaã, nesse lugar de fartura. Meus irmãos, estar em Canaã não tem a ver com ter ou possuir. Tem a ver onde está.
E eu pergunto para você, onde que você está nessa caminhada? Você se encontra no Egito, aprisionado, escravo. O louvor pode vir se puder. Você se encontra no processo de transformação, de amadurecimento, de maturação. Ou se você já se encontra nessa Canaã, nessa terra prometida. Eu quero dizer para você que na terra prometida, meus irmãos, a terra que mana leite e mel, na terra frutífera, eu quero dizer para você que lá não vai ser tudo bom, tudo melhor não. Porque o povo chegou na terra prometida, lá ele encontrou os gigantes. Lá eles tiveram que atravessar o mar para chegar a essa terra. Eu quero dizer para você que a terra prometida não é aquele lugar que você vai dar tudo certo. Não. Na terra prometida vai ter desafios. Mas você vai saber. Você vai olhar para as dificuldades, para as lutas. Você vai olhar para as adversidades. Você vai ver uma paz no seu coração que excede todo entendimento. Você vai olhar assim e falar: Deus, essa luta é difícil, mas Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Na Canaã, meus irmãos, é um lugar de alegria, de paz. Não porque não tem lutas, não, mas você tem uma certeza que você está no lugar que Deus te colocou. Meus irmãos, deserto é um lugar de passagem. Muitas pessoas têm fincado, construído a sua casa no deserto. Muitas pessoas têm tentado sobreviver no deserto. Mas eu quero dizer para você que não sou eu que deixou essa palavra, mas Deus diz para você que tem um lugar, tem um futuro brilhante para a sua vida. Deus tem um lugar onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviu aquilo que Deus preparou para você. Talvez você esteja aqui nessa noite precisando de uma libertação. O libertador está aqui nessa noite, Ele quer te libertar. Mas o libertador também está aqui nessa noite, Ele quer que você seja transformado. Ele quer que você seja aperfeiçoado. Meus irmãos, nós não queremos ver a igreja cheia de pessoas apenas libertas, mas sim transformadas. Nós queremos ser transformados e ser usados para transformar pessoas. E nesse processo de transformação, meus irmãos, Deus usa o seu líder, o seu amigo, Deus usa o discipulado, Deus usa a sua célula, com as imperfeições de todo mundo. No deserto, Moisés errou, o povo errou. E o povo foi se aperfeiçoando, o povo foi entendendo. Igreja é isso, meus irmãos, é um grupo de pessoas onde nós vamos nos aperfeiçoando um com o outro, nas diferenças. Mas o que nós não podemos, meus irmãos, é parar no deserto e achar que lá é o nosso lugar. Eu vindo da minha casa agora, eu lembrei dessa canção, peguei o Ministério de Louvor de surpresa. Obrigado. Mas essa canção diz que aquele que pegou, que entendeu essa palavra, aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que deseja mesmo ir para essa Canaã, para esse lugar frutífero, não tem um caminho de volta, meus irmãos. Não tem caminho de volta. Muitas vezes você tem pensado em desistir. Você vê as lutas, se você está no deserto, você fala: não, Deus, eu não quero mais voltar. Eu digo para você, está repreendida essa palavra em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero aqui declarar em nome de Jesus: ninguém vai retroceder. Ninguém dessa comunidade vai voltar para o Egito, da terra de escravidão. Nós iremos avançar. Nós iremos avançar. Para onde nós iremos? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Eu gostaria que você ficasse em pé neste momento. Eu não sei se você sabe que essa canção vai ser projetada aqui, mas eu quero dizer para você: não desista. Deus tem um futuro brilhante para você.
Deus quer te libertar, Deus quer te transformar, Deus quer te conduzir essa terra que mana leite e mel, nessa terra farta, nessa terra onde você vai ver os gigantes, mas você vai para cima e dizer: eu vou vencer, eu consegui, porque Deus está comigo, porque existe uma palavra da parte de Deus para com a minha vida. Deus já lançou uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, e talvez você já tenha esquecido dessa palavra, talvez você tenha pensado em desistir. Ele já deu os recursos para você fazer essa caminhada. Ele já deu os recursos para você. Ele te ungiu, dizendo: você é meu filho, você é minha filha. Ele te deu umas sandálias para você caminhar. Ele te equipou. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Ele está te dizendo: vai, meu filho, vai. E você diz: queimei minhas carroças, afundei o meu barco no cais. Sabe por quê, meus irmãos? Não tem opção. Não tem opção de voltar. Não tem opção. Aquele que aceitou a Cristo, aquele que aceitou o chamado, não tem opção. Queimou as carroças, o cais. Agora você vai ou vai debaixo de uma palavra do Espírito Santo de Deus, que Ele tem algo extraordinário para a sua vida, um futuro brilhante, um futuro de paz, alegria, prosperidade, um futuro de graça. Gostaria que você fechasse os olhos em nome de Jesus e orasse. Pai querido Deus, nessa noite, Pai, nós, Pai, entendemos, aprendemos, ó Deus, que o Senhor abriu mão da sua glória, ó Deus, foi pregado numa cruz, por amor a mim, por amor à tua igreja, para nos trazer liberdade, para nos trazer salvação. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por essa morte, mas também, Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra que nos dá um destino. Ó Pai, a tua palavra, Deus, que diz para onde nós devemos ir. Ó Pai, o nosso destino, Deus, é Canaã, um lugar farto de fartura. Ó Pai, o nosso futuro é um futuro brilhante. Ó Deus, isso que eu quero desejar, Deus, para todos nós aqui. Ó Pai, uma liberdade, mas também uma transformação vindo da parte de Deus sobre nós. Ó Espírito Santo de Deus, continua, Deus, movendo corações essa noite. Ó Pai, nós não queremos ver, não aceitamos ninguém retrocedendo. Ó Deus, ninguém parando pelo caminho. Ó Deus, ninguém pensando em desistir, em voltar para o Egito. Ó Deus, sim, nós queimamos, ó Pai, ó Deus, nossas carroças no cais. Ó, e dizemos, ó Pai, nós vamos. Ó Deus, ó Pai, nós despedimos, ó Pai, do passado e olhamos para o futuro que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, a tua palavra diz: aquele que começou a boa obra há de completar. Ó Deus, continue, Pai, completando, cumprindo a tua obra sobre a tua igreja, nesses dias, nesse tempo. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus.
Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus.